Livro 4. Dos atos processuais. Título 1. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1. Da forma dos atos processuais. Seção 1. Dos atos em geral. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 1, em que o exija o interesse público ou social, inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1. O direito de consultar os autos de processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão de dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha, resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-se-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva, em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Seção 2. Da prática eletrônica de atos processuais. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitam em segredo de justiça, confidencialidade,
observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria, na rede mundial de computadores, gozando da divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa, prevista no artigo 223 caput e parágrafo 1. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico, no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Seção 3. Dos atos das partes. Artigo 200. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Seção 4. Dos pronunciamentos do juiz. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Parágrafo 2. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não se enquadra no parágrafo 1. Parágrafo 3. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz, praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Seção 5. Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria.
Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, o nome das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. Artigo 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. A parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Artigo 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente, no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação e da decisão. Artigo 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Capítulo 2. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1. Do tempo. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 3. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se, inciso 1, os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2, inciso 2, a tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspende pela superveniência delas, inciso 1, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Inciso 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Inciso 3.
os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Seção 2. Do lugar. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3. Dos prazos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual, a cargo da parte. Parágrafo 4. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Parágrafo 2. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspende-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios, sem anuência das partes. Parágrafo 2. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato, no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes, ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 3. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Artigo 225.
A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226. O juiz proferirá, inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias. Inciso 2, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Inciso 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que, inciso 1, houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei. Inciso 2. Tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Parágrafo 2. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes, que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro, para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Parágrafo 2. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Inciso 2. A data adjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Inciso 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Inciso 6. A data adjuntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou, não havendo esse, a data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Inciso 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Inciso 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga, do cartório ou da secretaria. Inciso 9. O quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Parágrafo 1. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Parágrafo 2. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial
corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.